Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta no nosso canal. Hoje, gente, eu trouxe uma novidade, mas é uma novidade tão maravilhosa que eu não podia contar essa novidade sozinha, por isso eu trouxe minha mais nova parceira para esse podcast. Nosso canal Doutora Adna agora é Psique Podcast. E esse canal tem algumas mudanças, mas eu vou deixar a Camille se apresentar e contar um pouquinho. Olá, tudo bem? Oi, Adna. Olá! Estou muito feliz de estar aqui. Nós vamos conseguir construir um canal muito bacana, um canal que vai ter um espaço muito especial para falar um pouquinho sobre qualidade de vida, a importância da saúde mental, falar sobre psiquiatria, os transtornos mentais. Como que é o mecanismo em que isso acontece, por que que acontece, de que forma, são possíveis os tratamentos, quais tratamentos são possíveis e como disse a Adna, nosso canal é um canal que vai falar sobre psiquiatria com um quê de humor e criatividade. Exatamente. Então a gente convida você a se inscrever nesse canal, convidar as pessoas para participar, porque agora ele vai ter uma roupagem diferente e eu vou dizer para você que é uma roupagem melhorada, porque duas cabeças pensam melhor que uma, não é, Camille? Com certeza. E duas cabeças que se divertem muito e que estudam muito, com certeza vai dar muito bom. Que legal. Então hoje a gente gostaria de começar com uma pergunta, né, Adna? Vamos lá. Qual é essa pergunta? Então, a gente gostaria de lançar para vocês um questionamento sobre depressão. Depressão é realmente uma doença? O que vocês acham? O que você acha, Adna? Olha, antes de dizer o que eu acho, vou dizer o que eu escuto, né? Exatamente. Que depressão é frescura, é falta de inchada, é falta de fé. Tudo menos doença, né? Mas eu tô para te dizer que sim, depressão é uma doença séria. E a gente escolheu começar com esse assunto justamente para as pessoas compreenderem o quão complexa é essa doença, né? Exatamente. Você sabe, Adna, a gente falando sobre isso agora, lembrei de uma situação super perto de mim. A minha mãe tem depressão, ela trata há muitos anos já, e um dos primeiros psiquiatras que a tratou, nas primeiras consultas, ele falou assim para ela, faz assim, saindo daqui, passa na padaria e come uma bomba de chocolate. O psiquiatra falou isso? Sim. Que absurdo, gente. Um absurdo. Ela saiu de lá, óbvio, chorando muito. Com certeza. Desesperada. E acho que isso foi uma motivação para eu estar aqui hoje como psiquiatra, estar aqui no nosso podcast para poder ajudar as pessoas que sofrem esse preconceito, que hoje a gente sabe que é menos, mas que ainda acontece muito e que piora o sofrimento. Mas acontece muito. Exatamente, é raro, mas acontece muito. Adorei. E, Camille, eu sei que, assim, quando a gente começou a estudar depressão, se falava muito da teoria monoaminérgica, né? Isso ainda existe? Isso caiu por terra? O que você tem estudado sobre isso? Muito boa pergunta, Adna. Existe, a gente sabe que as monoaminas são substâncias químicas, né? Todo mundo já ouviu falar de serotonina, dopamina, noradrenalina. São substâncias químicas envolvidas nos transtornos emocionais, no equilíbrio emocional, mas não é só isso. Hoje a gente sabe que tem muitos mais. Sem problema. Que existem muitos outros fatores envolvidos, não só as monoaminas, não só essa teoria, mas processos inflamatórios, processos de outras substâncias como glutamato. Então, nós vamos discutir tudo isso ao longo desse caminho. Maravilha! Eu costumo dizer que é muito interessante a gente pensar o funcionamento do cérebro como uma grande, não uma rodovia, eu esqueci o nome, tipo um viaduto, assim, com muitos caminhos que percorrem, cruzam-se entre si, porque a gente pensa, né, que muitas vezes o funcionamento cerebral
eu tenho então um pedaço lá do cérebro que é responsável por isso, por exemplo. Ou um pedaço do cérebro que é responsável por aquilo. Não, e hoje a gente entende que está tudo ligado. E a conexão de tudo isso que vai realmente proporcionar tanto os nossos comportamentos quanto as disfunções a partir disso, né? Como que funciona, Camila? Explica pra gente. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Vamos! Então vamos começar. A gente queria mostrar algumas imagens para explicar um pouquinho sobre isso. Eu adoro essa imagem. Ela é linda! Maravilhosa, extremamente colorida. E até as cores têm um significado, né? Porque a gente sabe que através dos exames de imagem funcional hoje, as cores significam presença ou não de funcionamento químico e cerebral, né? Mas essa imagem é maravilhosa. Ela mostra a nossa rede neural, circuito neural, como que as próprias regiões do cérebro se comunicam e determinam e coordenam as nossas funções, todas elas. Eu acho interessante que eu costumo dar um exemplo para os pacientes, que vamos pensar então em algo bem longe. Como que a gente mexe o dedão do pé? Então, o dedão do pé começa da ativação de algumas regiões específicas do cérebro, as substâncias químicas vão passando de célula a célula até chegar no dedão do pé e ele conseguir mexer, né? E isso voltar também. Exatamente, Adna, bem lembrada, é extremamente rápido, né? E a gente fala de mexer o dedão do pé, a gente automaticamente já mexe, né? Incrível. Então, a gente não precisa pensar para isso acontecer. Olha a velocidade. E a parte química emocional da mesma forma. Então, ela depende do circuito químico e depende dessas substâncias químicas, né, Adna? Então, esse monte de filetinho que a gente está vendo são como as células se agrupam e, através da passagem química, a gente consegue coordenar as funções. Pode passar a próxima, por favor. Essa imagem eu gosto de trazer para a gente lembrar que a imagem anterior, toda linda, colorida, cheia de ramificação, é um cérebro adulto, né? Então, aquele cérebro, ele é formado por todas aquelas conexões. Trouxe esse exemplo, que esse é o cérebro de uma criança. Então, essa parte mais esbranquiçada é onde está formada toda aquela rede neural, toda aquela parte colorida, e a parte da frente, onde está mais escuro, que é a região da nossa testa, o córtex pré-frontal, ainda não está maduro, ainda não está formado aquelas ramificações, por isso que ele está escuro. Então, isso vai ser formado ao longo dos aprendizados e ao longo do desenvolvimento. Provavelmente vai estar pronto por volta ali dos 20, 25 anos de idade. E aí, pegando um gancho em relação a isso, Camille, muito legal que você trouxe essa imagem, que é para a gente pensar da importância de uma infância saudável, né? Exatamente. Então, eu tenho um cérebro em formação. O cérebro, ele é modificado até a gente falecer, né? Então, da gente nascendo até o falecimento, ele vai ser sempre mudado. Mas esse início, né? Toda essa poda neuronal, então a gente nasce com muitas conexões cerebrais. E a gente vai podando, porque tem coisa que a gente não vai usando, né? E se eu passo, por exemplo, nessa criança por um grande trauma, uma violência, um abuso, essas conexões são gravemente prejudicadas, né? Então, esse cérebro em formação vai ser um cérebro eternamente prejudicado. E é isso... eu vou ter implicações graves, até de transtornos mentais e um monte de outras coisas, né? Eu acho que é importante essa reflexão do quanto a gente precisa cuidar das nossas crianças e proporcionar uma infância feliz, saudável, cheia de sujeira e bagunça, né? Exatamente, cheia de sujeira é maravilhoso. Exatamente, Adna. Lembrando, frisando que isso que você está falando para a gente começa a responder a nossa pergunta. Depressão é realmente uma doença? Verdade. Não é? Então, essa alteração de circuito químico que está sendo gravemente ferido em negligência, em traumas, em vivências negativas, está alterando o circuito químico e pode desencadear um transtorno mental. Tá vendo como não é frescura ou falta de enxada? Não é? E nem adianta comer uma bomba de chocolate. Não, exatamente. Só vai te engordar. Só. Não pode deixar feliz por um pouquinho de tempo, mas depois não. Isso. Liberar um pouquinho de serotonina momentânea. Exatamente. Pode passar a próxima. A anterior.
É, E- Isso, obrigada. Gente, por que que a gente trouxe essa imagem? Eu acho ela extremamente importante, interessante, porque essa imagem mostra como que é o circuito da serotonina. A gente já ouviu falar bastante, todo mundo já ouviu, né? Falar que a serotonina é a molécula da felicidade. E olha a importância dela. Ela é a molécula da felicidade, ela realmente atua no nosso equilíbrio emocional. Mas olha essas setas vermelhas que representam o circuito que ela faz parte no cérebro. Dá para a gente perceber que ela participa do circuito do cérebro inteiro, de todas as funções do cérebro. Então, por exemplo, quando a gente fala a liberação de hormônio, metabolismo, ciclo do sono, apetite, tudo tem a participação da serotonina, né, Adna? exatamente. Tanto que eu brinco que, claro que a depressão ela começa na cabeça, mas ela não é uma doença da cabeça. A depressão é uma doença do corpo inteiro, né? Porque o corpo todo Exatamente. adoece. O corpo todo adoece. Tanto que dá para a gente ver ali na imagem, descendo pela medula ali, descendo do cérebro, que continua a setinha vermelha, e a serotonina vai para o corpo todo Exatamente. e atua em todas as funções, né? Eu acho muito interessante a gente pensar, por exemplo, que na parte de trás do nosso cérebro. Então, nossos olhos estão na frente, a parte de trás que vai decodificar as cores do cérebro, e essa decodificação depende da serotonina também. Então, faz parte dessa decodificação o circuito da serotonina. É muito comum, né, a gente ver os pacientes com depressão, até pacientes com ansiedade, falarem para a gente que o mundo perdeu a cor, né? Não é só um modo de falar. Claro que não vai ficar preto e branco, mas o brilho das cores, né, a tonalidade, ela realmente modifica, porque isso depende da quantidade de serotonina do nosso cérebro. Olha isso, gente. Incrível, né? Incrível. Eu costumo brincar muito no consultório que a depressão ela é como se fosse um filtro do Instagram, assim, que tira esse colorido mesmo. Então fica tudo meio blasé, assim, sei lá, tons pastéis. Eu adoro tons pastéis, mas é, Adoro. achata essa intensidade, né? Então isso é muito sério, né? Exatamente, a intensidade, com certeza. Então, a importância do circuito químico emocional, a importância da serotonina e das moléculas emocionais, né? Perfeito. Pode passar o próximo. Eu gosto dessa imagem, eu acho ela meio feia, na verdade. Ela não foi muito bem desenhada. Não. Não, mas eu gosto dela porque ela mostra, além do circuito da serotonina, a importância da dopamina, né, Adna? A importância dessas setinhas azuis que estão aí e dessa parte roxeada da frente do cérebro, que é o nosso córtex frontal. Então, a gente vê que é uma região super importante também para o circuito químico emocional. Se a gente pensar que o córtex pré-frontal costuma-se dizer que é a alma, a nossa alma, porque as principais funções estão localizadas lá. Então, toda a nossa capacidade funcional executiva, planejamento, tomada de decisão, capacidade de se organizar, controle dos impulsos, grande parte das funções de atenção, concentração, memória, o controle dos pensamentos estão localizados nessa região e são controlados principalmente pela dopamina, que é uma molécula emocional, né? E é legal que, assim, é muito legal essa imagem, porque mostra a relação das duas, né? Então, o quanto a dopamina influencia nesses circuitos serotoninérgicos e vice-versa, né? Exatamente, exatamente. Então, o sistema límbico e o córtex pré-frontal, eles estão constantemente se comunicando, E o né? que é sistema límbico? Você falou aí, escutei uma palavra Isso, diferente. isso mesmo que eu estava pensando agora, que a gente não falou dele, né? Então, tá. Produção, se eu apontar aqui, dá para ver, né? Porque o professor não sabe falar sentado. Não sabe. Eu posso mostrar? Tá, pode. Então, gente, essa região aqui, esse miolinho, é o sistema límbico, é o nosso centro principal do controle químico das emoções. Então, o equilíbrio emocional, isso, muito obrigada, produção. O equilíbrio emocional depende do equilíbrio químico de serotonina, dopamina e noradrenalina nessa região, né, Adna? Perfeito. E o sistema límbico está em constante comunicação com o córtex pré-frontal.
Se ocorrerem alterações químicas no sistema límbico, vão surgir sintomas, como ansiedade, depressão, e, ao mesmo tempo, isso leva à alteração dessas substâncias no córtex pré-frontal. Perfeito. Tanto que a gente costuma dizer que o sistema límbico, ele, pensando na evolução do nosso cérebro, de como ele vai sendo construído, ele é um dos sistemas mais primitivos que a gente tem, né? Mas ele é extremamente importante. Então, dali vão sair todos esses estímulos para o córtex pré-frontal. Então, esse desbalanço, ele vai modificar toda a minha parte comportamental, como a Camille falou, né? Então, como esse córtex pré-frontal vai trabalhar com a minha tomada de decisão, a minha atenção, minha memória, essa influência e essa comunicação entre os dois, no quadro depressivo, por exemplo, vai estar super alterado, né? Exatamente isso. Pode passar a próxima. E é isso que a Adna estava falando. Olha esse gancho interessantíssimo que eu adoro. Então, aqui na imagem, a gente está vendo essa parte colorida, isso que está com essa mãozinha aí, ela é a parte do sistema límbico que a gente está falando. Essa bolinha verdinha, pequenininha, é uma danada, né? Maledeta! Olha, tem hora que dá vontade de desligar esse negocinho aí. Perfeito. Então, ela é uma das principais do nosso sistema primitivo, que a Adna estava falando, é a nossa amígdala cerebral. Ela é o nosso instinto primitivo, é o nosso instinto de sobrevivência. Eu acho super interessante, a Adna, você também deve achar, que quando começa a formação do cérebro do bebezinho dentro da barriga da mãe, é a primeira estrutura a ser conectada, porque ela vai ser, como instinto de sobrevivência, o nosso alerta, né? E interessante que quando ela começa a funcionar, o que surge primeiro? O medo e a raiva. A partir daí, vão surgindo as nossas emoções mais complexas. E o quanto isso é interessante da gente pensar, né? Quando a gente, por exemplo, reage com medo, quando a gente tem muito medo, é muito comum a gente reagir com raiva, com agressividade, né? Que a gente pensa, gente, mas por que eu reagi dessa forma? É a maneira mais instintiva que a gente tem, né? É o funcionamento mais primitivo. Então, quando a gente vê uma criança muito frustrada e jogando as coisas no chão com raiva, eu tenho essa amígdala ali, ó, bombando, e isso faz parte do nosso funcionamento, né? Mas, a partir disso, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a regular ou não os comportamentos. E a amígdala pode estar normal ou pode estar super ativada em algumas situações, né? Exatamente. Olha que interessante, Adna, você está falando e eu estou aqui visualizando tudo isso. Porque o que acontece, né? A amígdala cerebral, quando tem um desequilíbrio químico emocional, então alterou serotonina, dopamina, noradrenalina, está desenvolvendo sintoma de depressão, de ansiedade, ela fica hiperativada, aumenta o medo, a raiva, a irritabilidade, a insegurança, muitas vezes, né? E com isso, ela ativa o cérebro, dando esse alerta de perigo, como se tivesse um leão na nossa frente, querendo lutar, devorar. E o que é interessante? Isso faz com que essa ativação altere a dopamina, que a gente estava falando, de córtex pré-frontal. Essa dopamina fica aumentada e isso prejudica o nosso controle. Então, a gente fica mais impulsivo e deixa à tona agir mais a nossa irritabilidade. E aí, você fala isso da gente ficar mais impulsivo, né? Um jeito da gente entender impulsividade eu diminuo esse controle social, que é esse filtro social que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Então, eu acabo, muitas vezes, vamos pensar numa situação, assim, de um assalto. Vem o assaltante, sei lá, tô com meu filho no carro, o cara bate no vidro, eu louca, pego e acelero com tudo do carro. Tá? Uma reação completamente irracional. Por quê? Porque me colocou numa situação de risco, mas naquele momento, o filtro nosso social, a análise toda, ela fica prejudicada. Então, eu vou agir ou tendo um freezing, né? Então, eu fico completamente estática, sem reação, né? Exato. Ou o contrário, eu tenho uma reação, às vezes, retardada, né? Então, assim, completamente perigosa,
mas é porque eu não consigo avaliar realmente a situação de risco nessa circunstância, né? Muita situação ficou esquisito de escutar. Ficou ótimo. E lembrando até o que a gente estava falando do cérebro infantil. Então, o cérebro infantil que está com o córtex pré-frontal ainda imaturo, pouco desenvolvido, vai agir ainda mais na impulsividade. Isso. Vai ter mais dificuldade de saber lidar com a raiva, com a irritabilidade. Perfeito. Né? Tanto que a gente fala, né? Briga com as crianças, onde já se viu que não tem maturidade, não tem controle. Eu falo, gente, o córtex está super mal desenvolvido ainda, está num processo, né? A gente que está teoricamente com o córtex formado, a gente ainda se dá umas Tem perdidas, dificuldade. entendeu? Exatamente. Quanto mais a criança, gente, né? Não é? Lógico. Isso. Você sabe, Adna, lembrei de outra coisa. A gente vai lembrando, vai puxando, né? Muitas mães e adultos falam assim, gente, mas por que a criança fez isso? Sabe que é errado, sabe que não pode. Interessante a gente lembrar que o conhecimento, a consciência de que o comportamento é errado, é inadequado, está numa região do cérebro específica. Uhum. O fazer, o pôr em prática o comportamento é córtex pré-frontal. Ou seja, que isso não está desenvolvido, que não está maduro. Então, a criança sabe, sim, o que é certo e errado, mas muitas vezes ela não consegue pôr isso em prática por imaturidade química. exatamente. Interessante. Tá vendo, gente? Vamos ser mais cuidadosos nesse aspecto. Exatamente. Perfeito. E interessantíssimo, então, a gente poder tá chegando a um pouquinho mais da conclusão e da nossa resposta, né, Adna? Essa imagem é super interessante porque ela mostra a funcionalidade do cérebro. Quanto mais azulzinho, verde, menor a atividade, né? Menor a funcionalidade do cérebro. Quanto mais vermelho e amarelo, significa que ele está mais funcional, com mais sinapses, passando mais substâncias químicas. Então, a gente vê essa primeira imagem à esquerda, um cérebro saudável, com todo o funcionamento dele. Esse cérebro, ao lado, com a setinha, com a mãozinha, é um cérebro com uma depressão crônica. Olha o córtex pré-frontal, gente. Exatamente. Hipoativado, tá vendo? Totalmente hipoativado. Olha o sistema límbico como diminuiu e olha o córtex pré-frontal. Perfeito, Adna. Tá vendo, gente? Então acreditem no que a gente está falando. Isso é imagem. Isso de é ressonância imagem. funcional, né? Então, assim, é muito interessante e isso é algo que eu acho que traz, né? Muitos pacientes falam isso no consultório, inclusive, né, Camille? Acredito que você escute muito isso também. Mas não tem nenhum exame de imagem que eu possa fazer para eu ter certeza que eu tenho depressão? Tem, né? Nós temos ressonância magnética funcional. Hoje a gente tem muitos exames de imagem que detectam algumas coisas, mas isso não é necessário para um diagnóstico, né? Isso só comprova tudo que a gente já entendia na prática clínica psiquiátrica, né? Então, toda a nossa entrevista, nós vamos abordar várias dessas questões futuramente, nos próximos podcasts e tal. Mas é importante entender que eu tenho alterações, sim, significativas, mas que eu não preciso ter esse laudo, né, desse exame para dizer para as pessoas, né, olha, eu tenho depressão, tá vendo? Veio aqui alterado na minha ressonância, como um tumor, como outra coisa mais palpável, né? Mas a gente tem, sim, muitas alterações. Exatamente, principalmente nos casos mais crônicos, né? Infelizmente. E até vai ser um tema. A gente vai só jogando assim para deixar o povo com vontade de assistir os próximos episódios. Exatamente. E acho muito interessante você lembrar desse ponto, Adna, no sentido do diagnóstico. Muitas pessoas ficam na dúvida. Será que é verdade mesmo? Será que o médico está certo? Porque só conversou comigo, não fez exame. Como que ele sabe? E eu acho que uma das magias da psiquiatria está aí, né? Então, a gente estudar todo o funcionamento cerebral, circuito químico, cada região do cérebro é responsável por determinada característica e função, e a partir do que o paciente, as pessoas estão passando para a gente, do comportamento, do dia a dia, dos sentimentos, a gente consegue identificar cada região, cada substância química envolvida.
Então, acho que é uma das magias da psiquiatria. Não, e você falando agora, gente, o que que é a mente criativa, né? Eu pensando aqui, eu acho isso tão sensacional que eu costumo dizer para os pacientes, na prática, no nosso consultório, no dia a dia, enquanto o paciente está falando, nosso cérebro está fritando, né? Então, assim, acho que tinha que ter um estudo, amiga, assim, do cérebro do paciente na consulta e o cérebro do psiquiatra. Eu também acho. Porque o nosso córtex pré-frontal tá hiperativado na consulta. Por isso que a gente termina o dia cansada. Muito Não cansada. é? Porque essa análise toda que a gente tem que fazer e parece algo muito simples, né? E muitas vezes eu costumo dizer para o paciente, ó, você vai casar comigo, né? Porque vai vir para sempre. Enquanto tiver uma doença crônica, vai ficar com a gente. Mas é justamente por conta disso. Essa análise comportamental que a gente faz durante a consulta, ela é extremamente criteriosa, né? A gente avalia muita coisa. E para o paciente é importante, eu acho, até na época da pandemia, abrindo um parênteses, o quanto a gente perdia disso no virtual, né? É lógico que é possível fazer teleconsulta e tudo mais, eu continuo fazendo, inclusive, mas a gente perde alguns detalhes, né? Esse tete a tete, esse de frente com Camille, né? Vou dizer. Não é um de frente com Gabi. É importantíssimo e faz muita diferença no nosso raciocínio clínico, né? Então, a gente não só conversou com o paciente, a gente fritou o nosso cérebro para entender a mensagem que não foi dita pelo paciente e a gente precisa avaliar, né? Exatamente, porque isso é o mais importante, a mensagem que não foi dita. E muitas vezes o paciente não sabe nem identificar, ou às vezes tem vergonha, né? E é bem isso, vai passando um filminho na nossa cabeça. Conforme o paciente está falando, a gente está visualizando movimentos, gestos, olhares, comportamento, vendo o circuito químico, substâncias, localização do cérebro, qual medicação mais indicada, qual tipo de tratamento, além da medicação, porque a gente gosta muito de trabalhar com um tratamento multiprofissional, né, Adna? Tem vários fatores aí envolvidos. Então, a gente está pensando no tratamento. É mulher, é criança, é homem, é idoso, toma outras medicações. Então, quais são as melhores indicações de medicação? Então, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Tá vendo? E eu acho que esse é um dos nossos objetivos, né, Camille, com esse podcast, que é ajudar e esclarecer sobre raciocínio clínico, como se dá, né, nas profundezas dos transtornos mentais, que é algo que a gente tem estudado e cada dia mais se apaixona pelo tema. Então, o nosso objetivo é tentar ajudar outras pessoas com esse conhecimento, né? Exatamente, com certeza. E eu lembrei uma outra questão, eu costumo brincar com os meus alunos que a gente gosta muito de estudar, né? Nós temos uma prática muito parecida, né, amiga, de estudar. Então, eu gosto muito de estudar toda essa parte de neuroanatomia, neuroquímica, circuito químico e a psicofarmacologia, porque associando isso, eu costumo brincar com eles que a gente dança com a medicação, porque a gente consegue tratar qualquer pessoa, independente do diagnóstico, independente do grau de sintomas e de doença, porque a gente consegue entender todo o mecanismo. Maravilhoso. Então, isso são cenas para os próximos Exatamente. capítulos. Vamos deixar todo mundo com vontade mais. Então, a gente convida vocês para se inscreverem no canal, ativa aquele sininho para todas as vezes que chegarem novos episódios, vocês serem avisados. E esperamos que vocês se sintam bem nessa nova roupagem desse podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Até o próximo episódio. Até!